Uma constatação para lá de preocupante. Um estudo mostra que a prefeitura não sabe informar para onde vai 75% do dinheiro público paulistano. E sem informação clara, também fica difícil medir se houve melhora ou piora em um determinado serviço. E 3 meses após o incêndio que matou 7 pessoas no Largo do Paissandu, a prefeitura confirma que prédios públicos invadidos no centro não têm as mínimas condições de segurança. Já na política, a Procuradoria-Geral da República recorreu contra a decisão do Supremo que concedeu liberdade provisória para José Dirceu. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. Importante defensor dos direitos humanos, ele foi um dos pioneiros do PT. Fora do partido, esteve entre os autores do impeachment da ex-presidente Dilma. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber os certificados de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. E se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. Falar de sexo para você ainda é um tabu? Então fica comigo, porque hoje nós vamos deixar o preconceito de lado para comemorar o Dia Mundial do Orgasmo. No jantar, tem o poder da gastronomia afrodisíaca. E o clima vai esquentar no nosso palco com a voz e o talento irresistível da bonitinha Izzy Gordon. Brilha, cura, vibra, incentiva, impulsa, fortalece, acrescenta mais amor. Todo seu é hoje, 10h30 da noite, e é claro que vai ser um prazer ter a sua companhia. Vem, tô te esperando. Boa noite. Olá, boa noite. Uma usina de asfalto que já foi várias vezes interditada por poluir a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, deverá ser fechada na próxima semana. Finalmente, né? Porque cansados de ouvir promessas não cumpridas, os moradores da região afirmam que não vão aceitar novos adiamentos. A prefeitura diz que consegue tapar 1.200 buracos por mês nas ruas de São Paulo. São 40 por dia em média. Mesmo assim, não falta reclamação. Acaba com a suspensão do carro e essa manutenção acaba ficando por conta nossa, né? Prejudica, até no corredor de ônibus, tendo buraco, o ônibus vai para nossa faixa, né? Então atrapalha bastante, né? O material usado para remendar o asfalto vem da usina do município, que fica na Barra Funda. O bairro, nos últimos anos, vem sendo ocupado por torres de apartamentos e escritórios, que têm valorizado os terrenos da região. Em fevereiro, a usina de asfalto chegou a ser momentaneamente interditada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, porque a licença estava vencida havia 2 meses. Há anos, moradores do bairro reclamam da poluição do ar. Não é nem a cinza da poluição da cidade de São Paulo, que quem mora aqui sabe que tem, mas é uma camada já bem mais espessa que diariamente entra nas nossas casas. E o segundo, talvez pior, seja o cheiro.
Tem dias em que não há vento, que a gente não consegue ficar com as janelas abertas aqui dos apartamentos. Nos últimos 17 anos, a usina de asfalto recebeu pelo menos 10 advertências e 26 multas, também por causa do barulho e da contaminação do lençol freático. Depois de um acordo com o Ministério Público no começo do ano, a administração municipal decidiu desativar a usina a partir da próxima segunda-feira. A prefeitura está fazendo uma licitação para escolher 3 empresas para fornecer o asfalto. O prazo da consulta pública termina hoje e em agosto deve ser aberto um pregão eletrônico. O contrato será de 1 ano ao custo de 38 milhões de reais. Nesta que seria a última semana de funcionamento, o entra e sai de caminhões continua intenso. Edivaldo, morador do bairro há 40 anos, desconfia. Eles se propuseram a transferir a usina, fazer a coisa acontecer e não aconteceu nada. Então, nós não acreditamos que vá haver dentro desse prazo, não. Tenho certeza que a gente vai fazer manifestação, a gente vai bater de frente com a prefeitura no sentido de que ela cumpra, né, os prazos, que ela cumpra a palavra, né, no sentido de tirar esse problema daqui e levar para um lugar onde não crie problema para ninguém, né? A prefeitura garante que vai terminar o pregão a tempo de fechar a usina no prazo combinado. Uma operação da Polícia Civil contra roubo de cargas prendeu ao menos 10 pessoas em São Paulo. Cerca de 50 empresas estão envolvidas. Os presos foram levados à delegacia de Santo André, no Grande ABC. Entre os detidos de hoje está o principal comprador das mercadorias, um empresário do interior paulista. Cerca de 50 empresas estariam envolvidas. A próxima fase da operação é investigar as empresas que adquiriam iminentemente esse tipo de material. Ou seja, o material que era roubado passava por um receptador primário e vão para essas empresas de grande porte. A operação intitulada Ouro Branco cumpre ao todo 25 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. O nome da ação se deve ao polietileno, principal produto que a quadrilha buscava, um derivado do petróleo usado na fabricação de plástico e combustível. Os bandidos armazenavam os materiais em galpões com bloqueadores de radar para caminhões. Segundo a polícia, eles lucravam até 10 milhões de reais por mês com os roubos de carga em São Paulo. A investigação ainda aponta que o bando atuava desde 2016 e era um dos maiores especialistas neste tipo de crime. O grupo também agia em rodovias de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Vistorias da Prefeitura confirmaram: a maioria das invasões de imóveis na região central não tem condições mínimas de segurança. As vistorias começaram logo depois do incêndio ao prédio Wilton Paes de Barros, aqui no centro de São Paulo. 7 pessoas morreram nesse incêndio e depois a Prefeitura começou a fazer as vistorias no próprio mês de maio e em junho também. 75 prédios foram visitados e a conclusão é que a maior parte desses prédios tem problema de ligação clandestina, os chamados gatos. 85% desses prédios apresentaram o problema. Mais da metade sem rota de fuga ou rota de fuga obstruída e também sem rede de hidrantes. 51 prédios estavam ocupados, 35 deles eram prédios particulares e 16 prédios públicos. 3.500 famílias estavam morando nesses prédios, mas a Prefeitura já interditou pelo menos 3 deles e promete fazer nova interdição nos próximos dias em mais 2. 10 desses edifícios serão alvo de reintegração de posse. Conversei com as pessoas que permanecem acampadas aqui no Largo do Paissandu e elas disseram que são 37 famílias que viviam nesse prédio que pegou fogo, mas hoje o secretário de Habitação, Fernando Chucri, disse que quem está aqui não era morador do prédio que desabou. No Largo do Paissandu não existem mais famílias que eram residentes do edifício Wilton Paes. O que aconteceu foi que no momento seguinte ao acidente, diversas famílias de outras ocupações, moradores de rua, moradores de outras ações de reintegração feitas pelo poder público ou privado na Cracolândia e em outros locais da região central, acabaram indo em direção, ficando naquele acampamento do parque em busca de atendimento. Isso é perfeitamente compreensível, imaginando que tem um número muito grande de famílias em alta vulnerabilidade, mas não são clientes da habitação especificamente. São pessoas que têm perfil de assistência social ou mesmo pessoas que estão no déficit de moradia geral do município, que é de quase 400 mil famílias.
A Procuradoria-Geral da República recorreu contra a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que deu liberdade provisória para o ex-ministro petista José Dirceu. No fim de junho, a maioria dos ministros da segunda turma suspendeu o cumprimento da pena imposta ao petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dirceu foi condenado na Lava Jato a mais de 30 anos por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o julgamento possui vícios relativos tanto às regras processuais quanto à fundamentação adotada na concessão do habeas corpus. A PGR também apontou omissão quanto às regras de competência do STF para a suspensão cautelar e destacou que a liberdade do petista provoca a descrença no processo legal. A defesa de Dirceu disse que o julgamento ainda está em andamento e que a soltura em nada prejudica o processo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, disse hoje durante evento em Salvador que o candidato condenado em segunda instância é inelegível. Sem citar o ex-presidente Lula, que está preso depois de ser condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, Fux disse que um político enquadrado na lei da ficha limpa não pode forçar uma situação, se registrando para se tornar um candidato sub júdice. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que acabou de deixar ser substituído a presidência do Tribunal Superior Eleitoral pela ministra Rosa Weber, disse na Bahia que não adianta político forçar a barra para ser candidato depois de condenado na segunda instância, quando implica que ele seja ficha suja. Ele não falou no nome do Lula, mas existe uma grande onda de tentativa de desmoralização da justiça, com lavagem com tinta vermelha lá na calçada do Supremo, com greve de fome, com declarações, sobretudo com declarações políticas, e com essa tentativa de, no dia 15 de agosto, se registrar a candidatura do Lula com base em brechas na lei da ficha limpa. Isso é um absurdo e o ministro Fux tem razão. A lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Quer dizer, quem a viola, cospe na cara do povo. Foi aprovada pelo Congresso. Quem a viola, rasga a Constituição, a democracia e desautoriza o Poder Legislativo. Foi assinada pelo Lula, que agora quer passar por cima dela. Então é o seguinte, nesta eleição, nós temos de pensar em tudo, inclusive nisso. Assinou a lei, tem de cumprir. Não precisa assinar a lei, mas assinou, esse sim tem de cumprir, tá certo? Bom, eu volto quinta-feira, depois de amanhã, direto ao assunto. Até! O prazo para os partidos realizarem as convenções termina no próximo domingo, dia 5, data em que as legendas devem oficializar candidatos e alianças. Porém, o momento ainda é de muita indefinição, principalmente em relação aos vices. 6 legendas já lançaram candidatos à presidência da República e outras 4 oficializaram em convenção apoio a algum nome. Só que nenhum dos 6 candidatos à presidência mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto escolheu o nome do postulante à vice-presidência. A lei eleitoral determina que o registro das candidaturas seja feito até 15 de agosto. O governo federal lançou uma campanha para vacinar crianças contra o sarampo e a poliomielite. Entre os dias 6 e 31 de agosto, crianças de 1 até 5 anos de idade devem ser vacinadas, mesmo já tendo tomado a vacina antes. A intenção do Ministério da Saúde é aumentar a cobertura vacinal no Brasil e dar proteção adicional para quem já tomou o imunizante. Este ano já foram confirmados 822 casos de sarampo. O Brasil não apresenta registros de poliomielite, que causa paralisia infantil. Mas, além da vacinação não ter batido a meta do governo, um caso confirmado na vizinha Venezuela aumenta o temor de disseminação da doença.
O corpo do jurista Hélio Bicudo está sendo velado na região da Bela Vista e será cremado amanhã em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele morreu hoje aos 96 anos, em decorrência de vários problemas de saúde. Hélio Pereira Bicudo era natural de Mogi das Cruzes e morreu em casa por volta das 10h30 da manhã, na capital paulista. Em 1946, formou-se em Direito na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Foi simpatizante do partido UDN, que combateu o governo Getúlio Vargas. Nos anos 70, ganhou projeção nacional no período sombrio do regime militar. Como promotor, condenou integrantes do Esquadrão da Morte, grupo de extermínio formado por policiais que participou de assassinatos, inclusive de presos políticos. Ameaçado durante as investigações, teve o apoio público da Igreja Católica e principalmente do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Militante dos direitos humanos, foi ainda presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um dos pioneiros no PT, ficou na legenda por cerca de 25 anos. Exerceu os cargos de deputado federal por 2 mandatos e de vice-prefeito de São Paulo durante a gestão de Marta. A relação com o PT começou a ficar estremecida quando, em 1994, o economista Paulo de Tarso Venceslau, que era secretário de Finanças das prefeituras de Campinas e São José dos Campos, denunciou um esquema de corrupção entre o PT e a Consultoria para Empresas e Municípios, com sede em São Bernardo do Campo, berço político do partido. Ele afirmou que o compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira, recomendava a prefeitos a contratação da empresa. Em troca, a CEPEM financiaria as campanhas do PT. O jurista integrou uma comissão de sindicância no PT em 1997 para apurar o escândalo. No entanto, o processo foi arquivado e o autor das denúncias, Paulo de Tarso Venceslau, acabou expulso do PT. A partir daí, se tornou um crítico interno do partido, com o qual rompeu definitivamente em 2005, no auge do escândalo do Mensalão. Como justificativa para a saída, disse que o partido havia se afastado dos ideais éticos e morais. Em 2015, em parceria com o Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal, foi um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Como argumentação, eles afirmaram que a petista cometeu crime de responsabilidade por causa das chamadas pedaladas fiscais. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, disse que Lula enriqueceu de forma ilícita, usando a figura da presidência da República. Eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados. Não é? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Hélio Bicudo deixa 7 filhos, netos e bisnetos. A mulher dele, Dea, morreu em março. Integrantes de movimentos políticos e advogados lamentaram a morte de Hélio Bicudo. Eles se manifestaram por meio das redes sociais. Em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer escreveu: "O Brasil perdeu hoje Hélio Bicudo, um homem notável. Ao longo de sua vida, pudemos conhecer toda a sua trajetória de defesa dos valores democráticos. Minhas sinceras condolências aos seus familiares." A senadora Marta Suplicy também se manifestou sobre a morte de Bicudo. "Minhas condolências e sentimento à família de Hélio Bicudo pela perda de um brasileiro democrata e grande defensor dos direitos humanos." Também no Twitter, um outro movimento, o Vem Pra Rua, agradeceu a Bicudo por tudo o que fez pelo Brasil. A advogada Janaína Pascoal, que foi autora do pedido de impeachment com ele, falou da admiração. "Parte um herói brasileiro. Meus agradecimentos ao nosso grande Hélio Bicudo. Todo o meu amor, toda a minha admiração, toda a minha gratidão. Sem ele eu não teria conseguido. Que Dona Deia o receba com flores. Peço a cada um oração, conforme a respectiva religião, em sua intenção." A Operação Farra do Tesouro da Polícia Federal prendeu hoje 5 pessoas acusadas de desviar R$ 5 milhões da Prefeitura de Jales, no interior de São Paulo.
Segundo a investigação, a ex-tesoureira e atual diretora financeira da prefeitura, Érica Cristina Carpe Oliveira, usou dinheiro público para a compra de bens pessoais. Ela emitia cheques da prefeitura para pagar fornecedores e boletos bancários pessoais. Os demais presos são o marido dela, a irmã, o cunhado e também a secretária de saúde de Jales, Maria Aparecida Moreira Martins. Todos vão responder por vários crimes, entre eles lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa. Um estudo inédito divulgado hoje aponta que a Prefeitura de São Paulo não sabe o endereço da aplicação de 75% dos gastos da administração municipal nos últimos 4 anos em várias pastas estratégicas para a capital paulista. Na saúde, por exemplo, para manter hospitais e pronto-socorros, São Paulo gastou quase 6 bilhões de reais em 3 anos. Mas você saberia dizer quanto cada hospital recebeu para continuar funcionando? Não, né? Nem a prefeitura. Segundo estudo feito pela Fundação Tid Setúbal, a capital vai mal na transparência sobre os gastos públicos por território. Ou seja, falta o endereço de onde foram parar os recursos vindos dos nossos impostos. As secretarias que menos declararam os gastos de forma regionalizada são Assistência Social, Habitação, Esportes, Urbanismo e Licenciamento, Infraestrutura Urbana e Obras, Saúde e Educação. De acordo com o estudo, a Prefeitura não sabe informar a localização, o CEP, de 75% dos gastos feitos em São Paulo entre 2014 e 2017. Em outras palavras, não dá para dizer que os bairros da periferia receberam menos dinheiro público do que as regiões mais nobres, como o centro, por exemplo. E sem informação clara, também fica difícil medir se houve melhora ou piora em um determinado serviço. Só que divulgar os dados regionalizados é obrigatório, mas seguidos governos vêm descumprindo a lei. Quanto de dinheiro vai para cada região da cidade? Ninguém sabe. A maior capital, a maior metrópole da América Latina não sabe como gasta o seu dinheiro. E é isso que a gente precisa tornar muito claro para toda a população, para constranger o poder público, para de fato cumprir o que está colocado na lei orgânica do município. As consequências da falta de informação por território são várias e ainda mais agravantes no caso da maior cidade da América Latina. Impactam desde a dificuldade de cobrança da população por melhorias até o reforço da desigualdade social e de oportunidades no município. A gente vai mudar esse procedimento, tirando da fase de empenho, passando para a fase da liquidação, que é onde de fato acontece, né, a alocação do recurso de forma mais efetiva. E a gente já está trabalhando isso com as prefeituras regionais e as secretarias para o orçamento do ano que vem. A população fica sem ter a quem recorrer para garantir o orçamento regionalizado. Prefeitura e Câmara não cumprem a lei orgânica do município. Ministério Público e Tribunal de Contas do município, que deveriam fiscalizar, são omissos, o que dá margem à desigualdade e também à corrupção, né? O desemprego no Brasil recuou para 12,4% em média, mas ainda atinge 13 milhões de pessoas. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada pela geração de postos informais e pelo grande número de brasileiros fora do mercado de trabalho. O número de pessoas que não trabalham nem procuram um emprego bateu recorde. 65 milhões e 600 mil pessoas estão fora do mercado de trabalho, maior número desde 2012. De 2014 para cá, 4 milhões de brasileiros perderam vaga com carteira assinada. O governo lançou hoje um conjunto de medidas para estimular o crédito habitacional e elevou para R$1,5 milhão o valor do imóvel comprado com o FGTS. O limite do Conselho Monetário Nacional era de R$ 950 mil nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. O CMN também acabou com o limite para o valor dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação com recursos da caderneta de poupança. O objetivo do governo é estimular a recuperação do setor da construção civil. Agora, os destaques internacionais. Um avião sofreu um acidente no começo da noite, por volta das 6 horas, nas proximidades do aeroporto Guadalupe Vitória, em Durango, no norte do México. Segundo as autoridades locais, 18 de 85 feridos foram levados a um hospital da cidade. 12 pessoas estão em estado grave.
97 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo do avião, um Embraer E190, que pertence à Aeroméxico. Testemunhas disseram que a aeronave, que seguia com destino à cidade do México, sofreu acidente 5 minutos após a decolagem. De acordo com o secretário de Transportes, o avião teria feito um pouso forçado em decorrência de uma forte chuva de granizo e, em seguida, um incêndio começou. Segundo o governador do estado, José Aispuro, todos sobreviveram. Um vídeo em que uma jovem sofre assédio seguido de agressão na França escandalizou o país e tem tomado conta das redes sociais em diversos países. Nas imagens da câmera de segurança de uma cafeteria em Paris, é possível ver um rapaz cruzando o caminho com a jovem de roupa laranja. Ele fala alguma coisa, ela olha para ele e continua seu caminho. Momentos depois, ele retorna gesticulando em direção dela e a agride com um forte tapa no rosto. O vídeo viralizou depois que a própria mulher, de 22 anos, compartilhou o post na internet, no qual relata os comentários obscenos dos quais diz ter sido vítima, além da agressão. Segundo a jovem, uma denúncia foi feita com a ajuda dos depoimentos de testemunhas que estavam no local. Nos Estados Unidos, começou hoje o julgamento do ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump. Paul Manafort responde no processo sobre interferência da Rússia nas eleições presidenciais. Ele pode ser condenado a 270 anos de prisão. Paul Manafort tem 18 acusações de fraude bancária e fiscal por não ter declarado 75 milhões de dólares que ganhou por assessorar governos estrangeiros. Ele se declara inocente. O assessor é o primeiro integrante da equipe eleitoral de Trump a ir a julgamento em consequência da investigação sobre a influência russa nas eleições de 2016 a favor de Donald Trump. O Serviço de Espionagem americano apontou que a Coreia do Norte não interrompeu a produção de mísseis de longo alcance. Segundo o jornal The Washington Post, agências de espionagem dos Estados Unidos suspeitam que a Coreia do Norte continue fabricando seu míssil balístico intercontinental, capaz de atingir os Estados Unidos. De acordo com a suspeita, imagens de satélite teriam indicado que o governo de Kim Jong-un trabalha em uma instalação em Sanudong. A Casa Branca não comentou as informações do Washington Post. Diariamente a gente noticia aqui, algum tipo de roubo ou furto, infelizmente. Pois é, só que dessa vez, ladrões nos Estados Unidos foram ainda mais ousados. Eles roubaram um filhote de tubarão. Câmeras de segurança de um aquário de San Antonio, no Texas, registraram no último fim de semana o momento em que 2 homens pegaram o filhote de tubarão chifre de dentro de um dos tanques. A dupla ainda colocou o animal em um carrinho de bebê, também roubado. Os criminosos chegaram a sair do local com o bicho, mas os seguranças perceberam. 3 suspeitos foram presos e o filhote de 40 centímetros foi recuperado e devolvido para o aquário. Bem, vamos falar do tempo agora. Vindo de um longo período de seca, a cidade de São Paulo recebeu em apenas 24 horas metade de toda a chuva esperada para o mês de julho. E o tempo mais úmido derrubou as temperaturas. Agora aqui na região da Paulista faz frio, viu? Apenas 14 graus. Mas será que vem mais chuva por aí? Responde pra gente, Mariana Armentano. Olha, por enquanto não chove mais como choveu nessa terça-feira. Amanhã o friozinho continua e aquela chuvinha fina, típica da terra da garoa. Mas podemos ter surpresas a partir de sexta, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima amanhã só de 17 graus, com o tempo ainda bastante nublado. Na quinta, os termômetros ficam entre 12 e 18 graus e na sexta entre 11 e 19 graus. E eu já te adianto que pode voltar a chover de forma mais volumosa aqui na Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Marcos Paulo e Marcelo agitam o palco do Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.